Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, que saiu dali de São Paulo, veio aqui, ó Pai, para ser canal do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, sabemos que o Senhor tem ministrado ao seu coração a mensagem dessa noite, e que o Senhor continue a usá-lo, com poder, graça, sabedoria, unção. Estamos aqui para ouvir do Senhor através da vida do teu filho, ó Pai. Nós o abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Pai seja convosco. Eu quero ministrar sobre o texto que está proposto, em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. E foi Jabes mais ilustre, ou que teve mais honra, do que os seus irmãos. E sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes, porém, invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, que o Senhor me abençoe, que me alargues as fronteiras, que a tua mão seja comigo, que me preserves do mal, de modo que não me venha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Quantos podem dizer amém? Amém. Nessa tarde de hoje, eu decidi me reservar para poder falar com Deus acerca desse culto, acerca dessa noite, e buscar algo em Deus para poder transmitir para os irmãos. A verdade é que, se em algum momento da sua vida você já tentou ler a Bíblia sistematicamente, se em algum momento, isto quer dizer capítulo por capítulo, versículo por versículo, se em algum momento você já tentou fazer isso, com certeza, se você chegou no livro de 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo de número 9, nós somos tentados a pular os 9 primeiros capítulos do livro de 1 Crônicas. Até porque não são livros que chamam a nossa atenção. Não são livros que nos motivam a dar uma continuidade na nossa leitura. Não é livro que faz você querer estudar de uma maneira mais profunda sobre ele. Até porque 1 Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo de número 9, é uma série de nome, é uma série de genealogia. Está falando acerca das 12 tribos e dos seus descendentes. Mas o que me impressiona é que no capítulo de número 4, em qual nós estamos nesta campanha, no versículo de número 9 e o versículo de número 10, e eu confesso que eu até tentei ler o capítulo 4, a partir do versículo de número 1, e eu fui lendo, para ver se havia uma conexão entre as genealogias, entre tudo aquilo que Esdras ele está escrevendo, e de repente ele dá uma pausa. De repente ele para uma corrente contínua de um pensamento lógico, e parece que o texto fica desconexo, não há uma conexão do versículo de número 8 com o versículo de número 9 e o versículo de número 10. E parece aqui a ideia é que o escritor ele cai em si no versículo de número 11, e ele continua toda a sua descrição em relação à genealogia da tribo de Judá. Mas por que ele dá essa pausa? Porque no versículo de número 9, o texto diz assim: e foi Jabes o mais ilustre. Há uma outra tradução que diz:
E foi Jabes o mais honroso, aquele que teve mais honra. E aí eu fui buscar algumas definições desta palavra ilustre, ou daquele que tem honra. E a verdade é que o que era uma pessoa ilustre? Primeiro, é aquele que é digno de aplausos. Segundo, é aquele que conseguiu sobressair diante das adversidades. Terceiro, é aquele que fez por merecer. E o autor, ele começa dizendo isso, e Jabes ele fez por merecer. E Jabes foi aquele que sobressaiu. E Jabes foi aquele digno de ser aplaudido. Uma outra informação é saber quem é Jabes. E nós tentamos procurar algumas fontes, e até mesmo lendo o livro Quando a Vida Dói. Quem é Jabes? O que sabemos de Jabes é que ele vem de uma linhagem de Judá, da linhagem de Pérez, segundo Gênesis 38, 29. E uma das situações dentro desta corrente da genealogia, que ele é filho da prostituição de Judá. Há uma outra questão, que sua mãe, na hora do parto, teve uma grande dor. Nós não temos informações exatas. Que tipo foi o parto da mãe de Jabes? O texto, ele é pequeno, é uma pequena biografia. Não há outro texto bíblico que fala de Jabes. Não há outra menção de Jabes no Antigo Testamento. Não há outra menção de Jabes no Novo Testamento. A questão é que nós não sabemos qual foi o tipo de parto que a sua mãe teve e também em qual situação ou ocasião Jabes foi gerado. Quais foram as circunstâncias da gestação de Jabes? Qual foi a ocasião, o momento que a sua mãe estava enfrentando para que ela pudesse lhe dar este nome? Enfim, nós já sabemos o que significa o nome de Jabes. Há um tempo atrás, há aproximadamente 8 anos, foi lançado um livretinho de 50 páginas, dizendo sobre a oração de Jabes. E eu lembro que na época foi um dos livros mais vendidos no Brasil e em todo o mundo, um dos livros mais vendidos. Se você me perguntar qual que é o nome de Jabes, nós sabemos, é causador de dores. Aquele que causa dor, motivo de aflição. E aí eu vi uma outra definição, pastor Roberto, que diz assim, que Jabes é aquele que traz dor e aflição. Agora, pense aí comigo, um homem que o texto começa dizendo que ele foi o mais honrado, que ele foi o mais ilustre, sendo que o significado do seu nome é aquele que traz dores, causador de angústias, motivo de aflição. Este é o significado do nome de Jabes. E eu fiz questão de anotar aqui que para os antigos e para os povos antigos e também para os judeus, o nome, ele tem um significado muito particular, muito intenso, muito objetivo. Quando os pais, eles iam dar um nome para o filho, primeiro, eles davam um nome para os filhos, pela ocasião que eles haviam vivido no passado. Quem está comigo, diga amém. Segundo, eles davam nome aos filhos por situações vividas no presente. Terceiro, eles davam nome aos filhos, porque eles acreditavam também que o nome estava relacionado a
tudo que o filho, ou a tudo aquilo que a pessoa iria viver. Então o nome estava relacionado às situações do passado, o nome estava relacionado às situações do presente, e o nome estava relacionado às situações do futuro. Era assim que eles acreditavam: se eu der um nome para o meu filho, é porque em algum momento do meu passado eu tive uma situação, e aí ele dava o nome para o filho. Se eu der um nome para o meu filho, é porque eu estou vivendo um momento no meu presente, e o meu presente vai significar o nome do meu filho. Se eu der o nome do meu filho, eu estou vendo um futuro, e de uma maneira profética, eu quero que o meu filho tenha este nome. Agora, como entender uma mãe que gera um filho, e quando o filho nasce, ela levanta o seu filho, e ela diz: ele vai se chamar Causador de Dores. Jabes é aquele que tem tudo para dar errado. Este é Jabes, por causa do significado do seu nome. Jabes é aquele que nasceu para dar errado, por causa do significado do seu nome. A questão é que Jabes, ele se torna, na Bíblia Sagrada, uma pessoa fora de série, uma pessoa fora do padrão normal, uma pessoa incomum, por causa da sua atitude em meio às adversidades da vida, por causa do seu posicionamento em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo. Jabes é aquela figurinha. Eu não sei se em algum momento você já fez coleção de figurinha. Alguém já fez coleção de figurinha aqui em algum momento da vida? Ah, então não foi só eu, não. Você pega um álbum, e aí você já viu que tem muitas figurinhas repetidas. E as figurinhas repetidas, essas figurinhas repetidas, você acha com muita facilidade. Porém, tem uma que é a premiada, eu não lembro o nome exato aqui. Esta premiada, que eles falam que é a 5 estrelas, que é do top, ela é difícil de ser encontrada. Para você encontrá-la, você tem que fazer alguns telefonemas. Para você encontrar, você tem que ir, às vezes, na banca do jornal, que eu já fui, aonde nós nos reunimos no sábado pela manhã, e alguns pais acompanhavam seus filhos, para poder trocar figurinhas. Alguém já acompanhou um episódio semelhante a esse aí? Para trocar figurinha. Porque a intenção é preencher o álbum com a figurinha que está fora de série, que é a figurinha que é incomum, que é difícil de ser encontrada. E geralmente esta figurinha são daqueles que decidem, são daqueles que chamam a responsabilidade, conhecido como os fora do comum. Aquele cara é um craque, e é difícil encontrar a figurinha dele. Esse é Jabes. É uma situação inédita na Bíblia, é um momento inusitado, é Jabes. Jabes é uma pessoa extraordinária. Ele está fora da caixa, ele está fora do contexto de toda esta genealogia que o autor vai citando de uma maneira muito normal. Eu tentei ler nomes difíceis, nomes complicados. Eu pensei em ler, eu vou ver se eu consigo ler, para que na hora do culto eu esteja, mas eu comecei a ler, você vai se complicando, são nomes difíceis, e esse gerou esse, que gerou esse, e aí de repente para falar de Jabes. E mediante a esse contexto da vida de Jabes, eu quero pregar aqui esta noite sobre passos para uma vida extraordinária. Repita comigo: alguns passos para ter uma vida extraordinária. É óbvio
que a questão de Jabes aqui é a sua oração, gente. É da forma que ele vai para Deus. É da forma que ele se entrega para Deus. A oração de Jabes é o destaque. É o que faz ele sobressair. Mas eu aprendo com Jabes, com a pessoa de Jabes, alguns passos para viver uma vida extraordinária. Primeiro, não se conforme com as circunstâncias da vida. Jabes, ele carregava com ele uma marca. Jabes carregava com ele um estigma. Jabes carregava sobre ele uma sina. Até mesmo um paradigma. Nós ouvimos tanto, pastor Caio, o que é paradigma? Porque nós falamos tanto de paradigma. Paradigma são conjuntos de informações que é definido por um grupo ou por uma pessoa para poder dar uma direção a este grupo ou a esta pessoa ou para a sociedade. Isto é um paradigma. Qual que é o paradigma que está estabelecido sobre a vida dele? O seu nome. Já começa perdendo. O que ele tem que andar? Com a sua marca. Alguns diziam que era a marca da maldição, o significado do seu nome. Alguns diziam que já não tinha mais jeito. A minha mente me faz pensar se Jabes tinha relacionamentos ou não tinha, porque quem aqui seria amigo de alguém chamado causador de dores? Me faz pensar. Imagine você sendo apresentado, você falando o seu nome, e aí ele se apresenta, qual é o seu nome? Ele diz, causador de dores. Oh, é só o contato. Que Deus me livre. Que o Senhor te abençoe para lá. Tem gente que é assim, né? Que o Senhor te abençoe para lá e me abençoe para cá. É só um pensamento. Será que Jabes tinha esses relacionamentos? Sendo que o significado do nome era tão importante para aquela época. Será que as pessoas se aproximavam de Jabes? Será que as pessoas queriam andar com Jabes? Mas mesmo em meio a toda esta circunstância de adversidade, Jabes, ele dá uma revolta. A melhor revolta que nós podemos ter. Tem revoltas que são necessárias. Podemos nos revoltar contra o sistema. Quantas pessoas se levantam no Brasil e se revoltam contra o sistema? É uma revolta louvável e digno de ser aplaudida. Você pode se revoltar contra as circunstâncias da vida que você está vivendo. E aí você olha para os seus relacionamentos, seu modo de viver, seu modo de viver. Você se revolta, você quer dar um basta, que para você não dá, chega. Existem outros tipos de revoltas. Mas uma da revolta que mexe é a revolta pessoal. É a revolta consigo mesmo. É como você está hoje. É como está a sua vida. Se você está conformado com tudo aquilo que você está vivendo. Se você está conformado com todos os seus relacionamentos. Se você está conformado com todos os seus projetos. Se você está conformado com a sua vida cristã. Se você está conformado com tudo aquilo que está à sua volta. Esta é a maior revolta do ser humano. É a revolta de Jabes. Ele não se conforma com as circunstâncias da vida. Segundo lugar,
Pessoas extraordinárias acreditam mesmo em meio às adversidades. É quando tudo diz que não, é quando as portas se fecham, é quando as luzes se apagam, é quando não há mais direção, é quando o desespero é maior do que a esperança, é quando a dor fala mais alto, é quando a tristeza bate na porta da casa, é quando a má notícia chega, é quando parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, é quando nós pensamos que Deus virou as costas, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós. É quando quando a Bíblia que diz que tudo está cooperando, parece que tudo está ao avesso, tudo está dando errado. Quem está me entendendo, diga amém. Você está fazendo certo, mas o certo não está dando certo. Você precisa pontuar, você precisa passar a média, você precisa superar as adversidades, e parece que as adversidades estão te superando, e aí você está sendo sucumbido pelas crises, por situações, por pessoas e por você mesmo. E Jabes é esse, ele é extraordinário, que ele acredita, mesmo em meio às adversidades. Tem alguém que acredita comigo aqui? Diga amém, levante a sua mão e diga amém. Aleluia, aleluia. Acreditar em meio às adversidades não é ficar esperando a resposta de alguém, não é ficar esperando alguém criar uma situação para você, é você criar as suas próprias situações. Este é Jabes. Você tem duas escolhas. Em meio às adversidades, você pode acreditar e reagir, ou você pode jogar a toalha e desistir. Repita comigo: eu posso acreditar e reagir, ou jogar a toalha e desistir. Olha para quem está ao seu lado e diga: a decisão é sua. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Terceiro, para viver uma vida extraordinária, é necessário romper com as ligaduras do passado. Aleluia. Quantas pessoas que estão presas ao passado? Quantas pessoas que ficaram no passado? A verdade é que Satanás é um psicólogo milenar. A forma dele impedir você no seu presente e de você acreditar no seu futuro é te prender no passado, é ficar no passado. Às vezes ficamos no passado por causa de circunstâncias que nos fizeram chorar, e sempre essas circunstâncias nos levam até o passado. Ficamos presos, encarcerados no passado, e não queremos viver o presente, que parece que o passado supre todas as situações. O passado está me suprindo. Você pode ser levado para o passado também por circunstâncias boas que você já viveu. Como o seu presente não está sendo bom, e aí você vai no seu passado para lembrar que o seu passado você estava bem, para lembrar que o seu passado você viveu momentos extraordinários, situações abençoadoras, e o seu presente
que está um presente difícil, te remete ao seu passado, a sua mente vai no seu passado, porque no passado tudo estava indo muito bem. Mas a única forma de nós vivermos um presente de bênção na presença do Senhor é romper com ligaduras do passado. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não deixe que o seu passado te impeça de viver o seu presente. Ficamos no passado e carregamos o passado para todos os lados, como se fosse colocar uma bolsa nas nossas costas e andamos com ele. Rompa com o seu passado, até porque quando o diabo ele olha para nós, sendo o nosso acusador, ele sempre vai te remeter ao passado. Satanás, ele sempre vai te levar ao seu passado. As pessoas, quando olham para nós, eles estão vendo o nosso presente. E aí, como você está? Como está o presente? Como é que ele está? Como que ela está? Como que ele está? Qual é a notícia que você tem de fulano, de Beltrano, de Ciclo? As pessoas olham o nosso presente. Agora Deus, gente, Ele conhece o nosso passado e Ele esqueceu do nosso passado. Ele conhece o nosso presente e Ele se manifesta para abençoar o nosso presente. Porém, Ele também já está nos vendo lá na frente. Deus conhece o teu passado, te abençoa no teu presente, está projetando o teu futuro. Quantos recebem, digam amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Levanta a sua mão direita para o céu, por gentileza. Bata a sua mão na mão de pelo menos 3 pessoas e diga: Deus já está te vendo lá na frente. Lá na frente. Ei! Deus já está te vendo lá na frente. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o seu passado. O seu passado não pode ser mexido, mas o seu futuro está intacto. Aleluia! 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 Em quarto lugar, para viver uma vida extraordinária, aprenda a ser dependente de Deus, porque Ele pode mudar tudo. Deus pode. Aleluia. Aleluia. Um homem que vai para a oração como Jabes, é um homem que entende que ele precisa ser dependente de Deus, porque tem coisas que nós não podemos mudar. Não pode. Você vê que em nenhum momento ele pede: Deus, muda o meu nome. Ele não muda o nome, não tem alternância o nome dele. Porque ele poderia ter ido a Deus e ter dito: Deus, muda o meu nome. Eu não quero me chamar causador de dores, muda o meu nome. Quem sabe ele poderia: coloca o meu nome de Isaac, motivo de alegria. Coloca o meu nome de Isaac, sorriso dos lábios, aquele que faz sorrir. Não, em nenhum momento Jabes pede para Deus mudar o nome dele. O que ele pede é para Deus abençoá-lo. Aleluia, aleluia, aleluia. Um homem que vai para Deus com essa certeza, é um homem que ele conhecia a história do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que isso era muito latente dentro dele, era muito forte, era muito relevante dentro dele, ele conhece de fato, mas ele não pede para Deus mudar o nome, ele não pede,
Ele está dizendo: Deus, na situação que eu estou vivendo. Tem uma outra coisa aqui que veio agora, ele também não pediu para mudar o endereço. Ele não pediu para mudar de estado, de cidade, de país. Ele não pediu. Até porque tem coisas que nós não escolhemos. Repita comigo, tem coisas que nós não escolhemos. Por exemplo, nós não escolhemos a nossa filiação, os nossos pais. Você não escolhe. Você escolheu quem ia ser seu pai? Não. Segundo, você não escolhe a cidade ou o país ou o estado que você vai nascer. Tem gente que reclama tanto no Brasil, queria ter nascido em outro lugar. Então por que não muda para outro lugar? A gente não escolhe a cidade. Você escolheu a cidade que ia nascer? Você escolheu o estado? Você escolheu o país? Nós não escolhemos. Terceiro, nós não escolhemos os nossos nomes. Quem aqui escolheu o seu nome? Você estava lá no ventre da sua mãe, e você conversando com a sua mãe, aquele negócio lá a mãe conversando com o filho, do afeto e tal, e de repente você lá de dentro falou: mãe, coloca o meu nome de Alain. Foi assim? Mãe, coloca o meu nome de Roberto. Nós não escolhemos o nosso nome. Não escolhemos a cidade. Nós não escolhemos os nossos pais. Jabes, ele aprende, ele entende que dentro da situação, da circunstância, da adversidade, que tudo que estava envolvendo ele, ser dependente de Deus e saber que Deus poderia mudar todas as coisas. Repita comigo: o meu Deus, Ele pode mudar todas as coisas. Tudo, gente. É por isso que Deus não precisa da sua força. Deus precisa da sua entrega. É isso que Ele precisa. Ele vai para Deus. Gente, está difícil, as portas se fechando, não está nada dando jeito. Vai para Deus. Se entrega para Deus. Vai confiando em Deus, sabendo que Deus pode fazer todas as coisas. Vai depender de Deus. A mãe dele não ia mudar a história dele, os irmãos não iam mudar a história dele, ninguém poderia mudar a história dele, mas o Eterno pode mudar. O Eterno pode mudar. Sabe, essa situação mais difícil que você está enfrentando, o Eterno pode mudar. Sabe, esse questionamento que você tem dentro de você, esse dilema que você tem, o Eterno pode trazer a resposta. Sabe, aquilo que tanto você está pedindo para Deus, e não vem, e não consegue, ei, Deus pode fazer. Ele pode. Aleluia. É depender de Deus e saber que Ele pode mudar todas as coisas. Em quinto lugar, para ter uma vida extraordinária, eu aprendo com Jabes que Deus sempre tem mais. Repita comigo: Deus sempre tem mais. A Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, diga comigo, tudo, muito, mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus pode fazer tudo, muito, mais, além do que você está pedindo, ou do que você está pensando. Deus pode. Deus pode.
Levanta sua mão direita comigo, por favor. Bata na mão do teu irmão e diga: ei, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Oh, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus tem muito mais. Jabes, ele entende isso porque ele está dizendo: Deus, eu peço que o Senhor me abençoe, porque eu preciso da tua bênção. Eu não preciso que o Senhor me mude de lugar. Eu não preciso que o Senhor mude o meu nome. Não, eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso do teu favor sobre a minha vida. Ele diz: amplia os meus termos, amplia os meus territórios. Aleluia. Eu li algo muito interessante, pastor Alain, que você escreveu, quando nós pedimos para Deus ampliar, sem Ele ir com a gente. Deus pode ampliar os seus termos. Alguém pode falar amém? Deus pode te dar amplitude em todas as áreas da sua vida. Deus pode. Mas quando Ele ampliar, não vai sozinho. Chama Ele para ir com você. Esse é o problema. Tem muitas pessoas que quebram, que não dá certo. Que parece ter um tempo que Deus começa a honrar, Deus começa a dilacerar as coisas. A bênção de Deus vem de uma maneira poderosa, e aí ele vai com a suposta ideia que Deus está indo junto, sendo que ele não chamou Deus para ir junto com ele. Mas eu quero profetizar aqui em nome de Jesus, que o Senhor vai ampliar os seus termos, o Senhor vai ampliar os seus territórios, o Senhor vai ampliar os teus horizontes. Aleluia. Ele não só vai ampliar, mas Ele vai junto com você para te dar vitória. Você pode aplaudir a Jesus, por gentileza? Aleluia. Ele sabe que Deus tem mais, porque Ele diz assim: que a tua mão seja comigo. Aleluia. Ele está dizendo: se o Senhor não for, eu não vou. Estenda as suas mãos, porque mão estendida é a garantia de vitória. É isso que ele está falando. Aleluia. Eu acho, é que veio agora, que Jabes, ele lembra do episódio de Moisés, com a mão estendida assim, e o povo sendo abençoado. Que Deus estendendo as mãos sobre o povo, e o povo sendo abençoado. Ele diz: Deus, eu quero a tua bênção, que o Senhor amplie os meus limites, e eu preciso da tua mão na minha vida. E ele diz, ele sabe que Deus tem mais, porque ele diz: e faças que do mal eu não seja afligido. Ele está dizendo: guarda a minha vida, me livra de todo mal. Eu quero estar escondido no Senhor. E Deus está ouvindo a oração dele. Deus está observando. E a Bíblia diz: e Deus concedeu o desejo do coração de Jabes. Você não entendeu. A Bíblia diz: e Deus deu para Jabes aquilo que ele havia pedido. A Bíblia diz, aleluia, que Deus fez exatamente como Jabes pediu. Por quê? Porque ele sabia o que ele queria. Esse Deus que tem mais para você, Ele está aqui essa noite. É o Deus que vai te estabelecer. É o Deus que vai te levantar. É o Deus que vai mudar toda a história da sua vida por completo. Aleluia, aleluia, aleluia. É esse Deus
que se revela, é esse Deus que se manifesta, é esse Deus. É por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Deus faz acepção de atitudes. Repita comigo: Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Ele faz acepção de atitudes. O extraordinário é esse. Está tudo igual, Ele levanta a mão. O extraordinário é esse, está tudo igual, Ele dá o primeiro passo. O extraordinário é esse, está tudo igual, Ele se ajoelha para falar com Deus. O extraordinário é esse, que tem atitude que ninguém teve, que faz o que ninguém fez. Esse é o extraordinário. E para viver uma vida extraordinária, nós aprendemos com Jabes mais uma vez aqui. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar por você aqui. Pastor Caio, Deus falou comigo aqui hoje. Eu estou nesta campanha porque eu creio na reviravolta de Deus. Eu creio que Deus pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Eu creio que Deus pode criar uma situação, criar, que ninguém mais pode criar. Eu creio que Deus pode mudar tudo. Eu creio que Deus pode. Então, se você crê que Deus pode fazer, sai do teu lugar e vem até o altar. Eu quero orar por você. Pastor, Deus falou comigo. Isso, venha. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Você pode falar com Deus. Há uma dimensão de Deus aqui ao teu favor. Nós estamos vivendo debaixo de uma palavra profética. Sempre quando nós fazemos uma campanha, tudo aquilo que está relacionado àquela campanha, nós estamos debaixo daquela palavra que nós nos propomos a estar. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Converse com Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Fale com o Senhor. O Deus do impossível. Você pode colocar a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Ó Senhor, nós estamos em Tua presença, Pai. E nós queremos Te louvar por Tua presença neste lugar. Nós queremos glorificar o Teu nome, ó Deus. Porque nós entendemos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Que todas as coisas estão nas Tuas mãos. E que o Senhor tem poder para se manifestar em qualquer tipo de situações da nossa vida. E nós chegamos aqui, nós viemos aqui, ó Pai, sem os nossos escudos, ó Pai, sem as nossas reservas, sem os nossos pensamentos preconcebidos. Nós viemos aqui dizer que o Senhor pode, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode se revelar, que o Senhor pode se manifestar, que o Senhor pode mudar a história. Oh meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, Deus do impossível. Oh aleluia. Não desistiu de mim. Oh meu Deus, Sua destra me sustenta. Senhor, abençoa a nossa vida, Senhor. Amplie os nossos termos, ó Deus. Estenda as Suas mãos. Guarda-nos, ó Pai. Protege-nos, Senhor. Sua destra me sustenta. E que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e declarar o Deus do impossível.
Oh, aleluia. Você pode declarar: esse Deus que se revela na sua história, esse Deus que se manifesta, aleluia, esse Deus que te surpreende aqui esta noite. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Não desistiu de mim. Declare: sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Declare: Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia, aleluia. Assim como esse texto de Jabes é algo inédito na Bíblia. A vida de Jabes é algo inédito na Bíblia. Eu quero declarar aqui esta noite que Deus vai fazer algo inédito na tua vida, que Deus vai fazer algo inédito na tua história. Quantos recebem desta palavra, diga amém. Quantos recebem desta palavra, diga aleluia. Quantos recebem desta palavra, diga glória a Deus. Quantos recebem desta palavra, aplauda ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia, glória a Deus.